do Rio Grande. Michele Rafaeli, Rafael Serra, O Bairrista, E001. Michele. 19 horas, 1 minuto, em ponto, cravado, interrompendo todas as piadas internas que não podem ir pro ar. Piada interna. Está no ar a Voz do Rio Grande, número 58. 58. Tu é meio loira. Com oferecimento para Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija. Porém, se você quiser dirigir, passe na Sinoscar. Cara, é o Misango Anais do Rio Grande do Sul. Quero ver quando entrar uns outros patrocinadores, não tem nada a ver, o que vocês vão inventar? Vai ser tudo casado no tudo. outro. Não, da Sinoscar fiquei sabendo que vem um textinho elaborado, mas legal. por enquanto a gente vai usando esse teu, que é eu que acho já... Genial, acho que a gente tinha que adotar. Obrigado. É que eu ando tomando muito produto lisérgico, então essas Deus, inspirações... O Serra é usuário? Nesse momento sim, cara, do tratamento aí, Tão tá já postando- preta. Estão postando coisas em teu nome. O usuário lindo. tá já preta. Rafael Serra, boa noite. Boa noite. Michele Rafael, boa noite. Boa noite. Léo Cardoso, Boa noite. cada vez mais presente nas nossas vidas, fez Sim, fez uma tatuagem uma minha tatuagem em homenagem ao E001. Isso é sucesso. É sério isso? É sério? Olha ali o braço dele. Olha o braço. Acredita, Olha o braço. eu tenho... Olha o braço, ouvinte. Quem quiser conhecer o 01 é só Olha o vir braço. aqui na 0 Hora e olhar o braço do Léo, É. que é a foto do 01. Cara, mas Exato. escreveram isso no Facebook, eu botei a tatuagem. Tu fez uma homenagem pro 001. Eu falei, não, pelo Vocês amor estão de ficando. Deus. O cara se apropriou Vocês do estão Vader ficando. de uma forma que... Não. Vocês estão ficando. Sim. Cara, sexta-feira eu Fala. fui no aniversário e aí o 01 postava as fotos do aniversário e ele estava lá. Aquilo foi divertido. Porém acharam, quando eu saí da festa, vieram me Aniversário perguntar, do vem Lipe, cá, né? tu Você que é o é 01, lá, então, diziam. não. No way. Também fui lá, Claro, não se tu era o 01. não nos Perguntaram. encontramos lá. Mas essa pergunta era mais feita há uns 2 anos atrás. É, Vamos ir no quando era mais aniversário da sucesso. Sara. Não fomos convidados. Vamos falar do aniversário da Sara. Não Vai fomos ser a convidados. Sara honra. nos convide, eu não Sara fui convidado Bodowski? também. É. Olha o pênalti do André Santos. Não, cara. 19 horas, 3 minutos, já 2 minutos de enrolação. Não deu boa noite pro 01. Boa noite, 01. Não, agora não vou dar banho. Boa noite pra ti também. Estamos aguardando o nosso convidado, né? A gente vai começar a marcar, dizer, o programa começa às 6h30. Os caras Ele tá fazendo um protesto ali na... Os caras chegaram às 7. Ele sabia que o programa começava às 9. Às 9. Às 17. Então às tá, então 19. Tá explicado. Tá fazendo E aí protesto aonde? Ele tá Não. fazendo um protesto ali na Ipiranga, mas já tá chegando aí. Na verdade, ele me falou que ele ia chegar Olha aí. atrasado e eu disse pra ele que não tinha problema. Podia Tudo dizer bem. isso, né? Podia, claro. Pra obrigar a pessoa a chegar no horário certo. Tá mais com a Ipiranga. Inclusive a gente pode programar um protesto contra o engarrafamento na Ipiranga. Será que ele vai Não topar? dá ideia. Não Contra a dá ideia Ipiranga. Vamos protestar contra a Ipiranga. Vamos aproveitar pra falar de futebol rapidão. Vamos. Tava no Grêmio, Serra. Sim, E aí, vim o do Olímpico que agora. aconteceu com o Lucha? Cara, assim, a Conmebol, ela tem agora um comitê disciplinar, né, que foi colocado este ano. Então, alguns anos atrás não se tinha punição disciplinar. Então, este ano a Conmebol acabou fazendo esse comitê, e esse comitê analisou as imagens, também a súmula do árbitro da partida, daquele jogo contra o Huachipato lá no Chile, e estabeleceu, após o Grêmio fazer a sua defesa, que foi entregue hoje pela manhã, e à tarde a Conmebol oficializou a pena para o Luxemburgo, e aí também os profissionais do Huachipato foram punidos, mas os profissionais do Grêmio acabaram pegando uma multa maior. O Luxemburgo pegou 6 jogos de suspensão e uma multa de $25 mil. O Emerson, 8 jogos, o Emerson que é auxiliar do Luxemburgo, 8 jogos mais uma multa de $20 mil. E o Douglas Groli, o zagueiro, que nem jogou, né, estava apenas no banco, mas participou da confusão, pegou 5 jogos mais $10 mil de multa. Então tem que pagar o Grêmio $55 mil e perde o seu técnico. E se o Grêmio, né, se essa pena continuar, for mantida, o Luxemburgo só vai treinar o Grêmio na Casa Mato se o Grêmio chegar na final da Libertadores. E ele, até na entrevista coletiva hoje, ele disse que foi injustiçado, né, não achou correta essa pena que foi imposta, porque ele, segundo ele, reafirmou que não disse nada para os profissionais do Huachipato, inclusive, que foi agredido.
E, cara, assim, a entrevista hoje do Luxemburgo foi meio que uma repetição do pós-jogo contra o Juventude, assim, ele reafirmou a confiança que ele tem no grupo, né, ele foi perguntado por que esse grupo não tá jogando, porque no papel é muito bom e é caro, ele disse que confia nos jogadores, que confiam também no que ele pode fazer esse grupo render. E aí voltou a afirmar que o Grêmio sempre teve o objetivo de, esse ano, ganhar a Libertadores, que o objetivo segue sendo a Libertadores, e aí até comparou com o ano passado, né, que o Grêmio acabou abrindo mão do Gauchão para ir na Copa do Brasil, foi eliminado, e aí no Campeonato Brasileiro teve uma boa campanha, né, chegando até a Libertadores, e esse ano ele disse que o Grêmio pode sim conquistar o título brasileiro. Não falta nada mais acontecer com o Grêmio, né? Nessa história de Libertadores aí. Cara, o importante é que esse dinheiro não saia do bolso do jogador, né? Porque senão, porra, 10 pau pro Douglas Grolli pagar é sacanagem, 10 mil dólares. Ele faz uma luta ali e tira isso. Ele vai fazer um bico como segurança. Fala. Colorado, mas é ridículo isso. É ridículo essa A punição, é ridículo a Comebol, é tudo ridículo. Não, mas Sendo é que os real. profissionais do Ospato no máximo pegaram 3 jogos e uma multa bem mais baixa. E o treinador, que foi o cara que partiu pra cima, pegou um Mas jogo. o cara, tipo, dá pra ver nas imagens, o cara tava no chão, foi agredido, né, velho? Foi agredido, os caras jogaram O tudo. Brian Rodrigues, que acabou, O Brian não foi nem, né, não foi punido. Não foi nem estado. Não foi O punido. cara que chutou o cara no chão. E tava dentro do túnel do Grêmio. Sim. A Comebol Dentro do túnel do Grêmio, pelo é uma cangote. instituição ridícula. O Cris pegou ele pelo cangote. E deixaram escapar livre. Vivo. Levaram pra Cova do Leão e... Mas é isso, aí os caras fazem um negócio que não tem nada, só prejudica o Grêmio. E sábado, retrocedendo um pouquinho, sábado o Luxemburgo, no pós-jogo, deu uma balançada, né? Ou eu tô... O Luxemburgo tá balançada em balançando que desde... Não, balançada no cargo, violento. Acho que é a primeira balançada assim, existe alguns dirigentes, né, que fazem parte né? do conselho de administração, que eles não querem a permanência do Luxemburgo. Isso é fato, né? E tá sendo mas tira o pressionado. Luxemburgo e coloca quem? O Roth? E vai Roth Copeiro? E vai pagar se o contrato, a rescisão do Luxemburgo é milionária. O Mano Menezes é um nome que os dirigentes gostam bastante. Tem um perfil muito parecido com o Filipão, né? A gente tá falando de Como assim, torcedor? O torcedor Torce. esgotou a paciência Torce. com o Luxemburgo. Torcedor! Eu passei... Eu noto, eu costumo observar muito os comentários em redes sociais. E o time? É o mesmo torcedor Tá bem. que queria o Luxemburgo. Gritou o Luxemburgo lá. gritou o Luxemburgo. Cara, fica o torcedor Luxemburgo. é torcedor, velho. Torcedor é que nem... Mas o clube Nem não tua pode... mãe, mas tu não briga com o torcedor. Mas tu não pode basear tuas decisões nele. Claro que não. Ah, mas cara... Não, peraí. Não pode. Não pode, sim. Não, mas é que o Lucha, pode. antes ele tinha um discurso de que não tinha time, precisava contratar Não, jogadores. agora tem o etc, projeto. etc. Foram Agora contratados jogadores. 14 jogadores. Pois é, e Isso aí? o Luxemburgo citou hoje. E aí? Fala, Michele. Eu acho que, tipo, a começar pela grande crítica da última semana, que foi a escalação do Vargas na seleção chilena. O torcedor tem razão de falar, o Luxemburgo não sabe escalar o Vargas. Isso é a minha opinião como torcedor. E o torcedor! O Vargas fez um bom primeiro tempo, na verdade, caindo Momento pela e o esquerda no torcedor. jogo. Mas eu tava no Jacone, nas cabines de imprensa, e ao final do jogo eu passei pelo Fábio Koff. Passou por mim. Realmente. Cara, com uma cara que eu cumprimentei ele e ele... Bom dia. Boa noite. E... Duro, assim, ó, sério. O Rui Costa. O Rui Costa foi, inclusive, botar o dedo na cara do árbitro no campo. Entrou de terno Foi, e gravata foi. e foi lá. Voltou Eu os não- anos... eu não vi voltou o- o Cacau Style. Eu não vi o jogo porque eu tava num casamento, não o meu. Porém, ouvindo a rádio. Ouvindo a rádio dentro da igreja. Tava tweetando mestre. Dentro da igreja, tá ouvindo. Aí chegou a noiva na hora dos pênaltis. Filha da mãe. Daí fiquei só no Fazendo o que Twitter. a noiva? A noiva entrou cantando. Sério? Cantando. Que música? Entrou cantando... Faz tempo que eu não vou no casamento. Vamos lá, nós, casar. Entrou cantando Tribalistas, velha infância. Aliás, isso é uma coisa... Criativo. Não tenta, entendeu? Só vai lá, diz sim e deu. Quase deu, né? Sabe, por que inventar moda? E o Existe padre, isso há o quantos padre era anos? argentino, e a cada 10 Argentino? palavras... Argentino? E a cada 10 palavras do padre, 9 eram Francisco. Só tem uma coisa a declarar. O argentino, melhor em tudo, ele só citava o Papa Francisco Bergoglio.
Só tenho uma coisa pra falar pra vocês. Fala. Acho que os últimos 4 ou 5 programas vocês tocaram nesse assunto. Qual? Casamento. Casamento? Não foi? Não, peraí. Não, a gente tá falando de futebol. Ah, tá. A gente tá Então falando volta. de futebol Não, é que eu- durante o... Aí, foi bom tu falar, porque eu lembrei de onde é que eu tava. Eu não assisti o jogo, não vi. Eu queria perguntar pra vocês dos lances, se teve Eu não consegui ver, impedimento. não- Teve... Aliás, o Jory, que é o nosso analista de arbitragem aqui da Rádio Gaúcha, e até eu vi o pessoal comentando hoje pela manhã e ontem à noite sobre o gol do Grêmio e o gol do Barcos. Na origem do lance, quem passa a bola pro Barcos é o Vargas. E o Vargas, quando recebe a bola, está em posição ilegal. Tu viu o replay desse É, lance? o Porque eu Jory tava até- na cabine e parecia que tinha um zagueiro do É. Juventude na risca da grande área dando condição pro Vargas. E aí o jogo Jory do até campo mandou esse e-mail aqui pra gente, um e-mail interno aqui, diz que realmente o gol do Barcos foi irregular. Regular ou irregular? Irregular. Irregular. Mas aí que tá, um gol regular, irregular, tipo, não adianta, o erro vai ter sempre, É. não é o... E, cara, o e tá é falando. o que eu digo. Se tirarem, se colocarem o recurso eletrônico, acaba o futebol. Imagina que saco tu Acaba parar o futebol. a cada 5 minutos tu parar pra ver se foi impedimento ou se não Imagina foi. a confusão que não é. Aqui no Brasil. Imagina em Moré e Virar Vacaria basquete, jogando parando e... de- né? E na Libertadores, imagina se Libertadores qualquer jogo dá confusão e tal. Os argentinos quebram os computadores lá dos Eu recursos acho- eletrônicos. eu acho que o erro faz parte do futebol, cara. Porque Parte? é momento, é... Cara, tu É não um pode- lance. é um- Outra coisa que eu queria falar Olho também. no meu torcedor! Até hoje eu não entendi esse. Esse é o único que eu não entendi até agora. Mas uma Quem hora eu é? entendo. Explica pra ele quem É é. o Pedro Ernesto, Pedro cara. Ernesto, cara. E o torcedor, Lucianinho! Tá bom, eu só queria essa confirmação. Eu só queria ouvir da tua boca isso. Mas Pra fechar de Grêmio. o pênalti do Os Anderson foi pênaltis, uma homenagem os ao pênaltis. Elano, né? Vamos Cara, falar de Inter. Calma. Homenagem. Ele Os dois, falou, vamos os dois terminar pênaltis de- errados. Os dois que foram pra fora. Do Adailton, do Juventude, e do André Santos. Ó, o Os Adailton... dois canhotos. Peraí. Tá chegando. Eu A já... bola ali, ó. Do André Santos. Passou a bola. Passou. Bateu na vidraça, tá lá na Ipiranga. Olha aí. O Adailton, ele errou. Ele errou... Não, a ele bola... Foi a mesma coisa da Copa América. Tu olha a câmera de trás, o pé de apoio pisa, Desliza. a bola levanta. Ah, e não, o então cara manda tá ali. voltar. Não, Os mas- dois, os Manda voltar, né? dois. O André Santos, assim, Os porque o dois. cara que bate e erra, o cara que quer bater em cima e bate por cima do travessão, ele não manda a bola onde Não, ele então tem que mandou lá voltar. em cima do... Volta. Ele, claramente, ele escorrega ali, ele afunda o pé e levanta a bola. Aliás, parabéns pro Dida, grande pegador de pênalti. Os dois pênaltis que foram por 11 cima, pênaltis. culpa do gramado. E aí quem errou mesmo foi o Vargas. Só que aí pênalti o é aquela Vargas foi história. displicente na Tu conversa, acha? claramente displicente. E o Marcelo Moreno no Flamengo? Marcelo Moreno no Flamengo ganha. Bom pro Flamengo e bom pro Grêmio. Já vai. Né? Cansou de Michele ganhar aqui. sem jogar. Já jogar vai. sem ganhar. Michele Tarde. sem responsabilidade jurídica nenhuma. Não tem problema nenhum de falar, sou torcedora mesmo. Eu não acho Tá. o Marcelo Moreno um mau jogador, eu acho Não. ele bom jogador. Só que ele tem que estar afim, né? E claramente que se criou um ambiente muito jogar, tem que parar de adverso pra falar. ele dentro Olha lá, do o grupo. lance lá, tá dando na TV Com agora. O Vargas tá voltando, ó, De impedimento. e a bola sobra pra ele, ó. Verdade. Mas aí... E o Colorado? Tá bem. O Inter fez um, tá bem, um grande afinal. primeiro tempo ontem, olha. Se fosse da mais direção, mais uma vez na final, né? eu se fosse da Vocês direção do reclamam, Inter, falam, mas Ai, estamos na gente, final. André Eu me Luiz. divirto. André Luiz. O André Luiz, vocês não falam. Tem dado Lembra bom do André Luiz? resultado, Ele era boa taticamente resposta. perfeito, cara. André Luiz. Não era não, o André tinha, Luiz, tinha o taticamente o, perfeito. o Matias era... O Michel Espetacular. foi taticamente O perfeito. Michel que foi pro Juventude depois, sumiu, desapareceu. Eu quero ver o dia que o, O Roth Michel vier foi aqui. taticamente perfeito. Quem? O Roth? dia que o Roth estiver nessa bancada, fosse da eu direção- quero ver culhão aqui Quero ver. pra falar mal do Roth na cara dele. Quero ver Mas imitar ninguém ele. fala mal Mas não dele. é falar mal. Eu quero ver o Inter contratar o Roth. Que é não embaixo deixa ele no aí, mercado. O que é? Não deixa o Roth no Engatar mercado aqui o com o Grêmio na O Roth Libertadores. foi pro Portugal ou não foi? Não foi Não. nada. Achou? Não, né? Pois é, ele tá desempregado. Ó, o Roth, acho que é uma Tá, boa e o- opção aí. Pra... Ah, Michele. Sabe que eu acho que aquela. Olha lá na TV Com de novo, ó. Olha lá, olha O lá. pênalti da Copa América que o André Santos errou. Mesma Meu coisa. Deus. Bola subiu, cara. O cara pisa, a bola sobe, pumba.
Quem jogou sabe. É. Sim. Só bate quem erra. E o Inter? Não falamos de Inter ainda. O Inter fez um baita primeiro tempo, cara. O Inter amassou o Veranópolis no primeiro tempo. Que baita goleiro do Veranópolis, né? João Ricardo. João Ricardo. Bom goleiro. Destaques do jogo. Grandes defesas, mas o Inter no primeiro tempo fez, sim, de luxo. Amassou mesmo o Veranópolis e no segundo tempo só administrou a partida e ficou um jogo chato no segundo tempo. Uma coisa que eu acho que o Dunga conseguiu fazer bem no Inter é 3 jogadores jogarem muito bem e se entrosarem. O D'Alessandro, Forlan e o Leandro Damião. Esses 3 caras aí... Reacendeu a chama. É. E o Forlan, né? O Forlan joga demais. E o D'Alessandro joga demais. Também. O D'Alessandro Os é Ds uma do enormidade que ele foi. Os Ds. Como ele mexe a bola no meio campo, Diego cara. Forlan. Desculpa. Ele Mas sempre é é uma pra ti. alternativa no meio campo, cara. E o Inter já é campeão, ou não? Não. Acho que não. Aí, ó, a vacina ali, ó. Claro! Não é. Que não! Aí o cara faz o Davi fez um texto dizendo que o Inter é campeão. Não, cara, não é campeão, não é. Esse texto do Davi é o famoso texto pra acender o vestiário Exato, do o cara colar adversário, na né? porta do vestiário e dizer, ó, aqui, ó, tá... Eu acredito que o Inter vai ser campeão. Não sei se domingo já, Não, mas... Inter já... Ó, Ó, chegou o convidado. azedou, hein? Chegou o convidado. Parou de falar do Inter. Parou. Acabou de falar do Inter, acabou. Só de Grêmio agora. Tá, vamos encerrar então de Inter pra apresentar o nosso convidado. É isso? Inter é campeão? Sim, não? Não. Campeão já. Não, vai ser campeão, mas Campeão. ainda Vai não. ser. Campeão. Eu acho que ainda não. Campeão, né, Léo? Eu acredito que domingo acabou E tu, o Michele? Campeonato Gaúcho. Também acho que não. Em Caxias, viu? Confirmou Caxias. Cacias. Tava quase certo lajeado ali, bababá. Mais uma vez iremos lá comer aquele galeto. Vou junto. Essa Só- eu vou. Antes de terminar, adivinha quem apareceu hoje? Pai do Marcelo Moreno. Ah, Pai de Marcelo Moreno diz que acerto com o Fly é mentira, só acredito no meu filho. É uma e maravilha. a gente só acredita nele, né? Porque é só ele que fala pelo Marcelo Moreno. Vereador Pedro Ruas. O Inter já é campeão gaúcho? Ah, não sei. Sabe que nós temos os nossos limites de atuação e conhecimento. Essa parte aí eu prefiro que vocês definam aí. E vou, como ouvinte, como alguém que acompanha, me louvo da opinião de vocês. E o sentimento de gremista, torce por um título Torce de pro juventude? Juventude. ou- Eu acho que a situação assim de sendo gremista é natural que se torça por juventude. Mas é claro que a gente gostaria de ter o Grêmio na final, né? Uma frustração muito grande nesse sentido. E o Grêmio, Pedro? O que dá pra esperar do Grêmio agora, quarta-feira, contra Não, o Santa Fé? eu acho que o Grêmio vai ser vitorioso. Eu acho que a dificuldade é a gente imaginar agora o placar. Porque é uma ida que tem uma volta muito pesada, né? Muito difícil. Então eu confio bastante na vitória. A minha dúvida é se nós teremos uma vitória de 1-0, que aí significa muito pouco. É uma situação assim que, claro que vamos comemorar, mas é muito perigoso. Um resultado assim, tipo um 3-0, uma coisa assim, nos daria alguma segurança. E sem tomar gol, né? Também. Exatamente, porque tem o gol fora, então, ou seja, no nosso caso, o gol dentro, porque estamos aqui. Mas é muito perigoso, sem Eu tô dúvida. torcendo por um 4x3 pro Grêmio. Bem pegado, assim. Ninguém perguntou nada. Michele, vai apresentar nosso convidado ou vai ficar desenhando aí? Eu é que tenho que apresentar? Sim, Claro, tu é a tua mulher voz do é a programa, mais tu é bonita. a voz do programa, tu Olha é ali, a Michele apresentadora do não programa. quer falar no casamento, porém desenhou uma casa e estrelas. Significa? Sonhos. Redes. Aliás, o pai Danilo já errou uma, né? Qual que levou? Ele disse que o Grêmio ia ser campeão gaúcho, não falou? Teve um cara falando isso no Twitter hoje. Não, vai Vamos ser. conferir? Vai ser final do ano, vai ter a conferência do pai Danilo e do. Vamos checar. Do coluna. Natanael? É. Boa. É. E aí, Michele, quem é o Vamos lá. convidado? Aqui a apresentação é extensa. Não, Não me interrompam. a Pode gente vai ser? fazendo comentários. Vereador mais votado de Porto Alegre. É advogado há 30 anos, especializado na área trabalhista. Ruas é vereador em Porto Alegre no 4º mandato. Quinto. Isso, vai corrigir. Quinto mandato. Exerce a liderança da bancada do PSOL e é membro da Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana da Câmara Municipal de Porto Alegre. É autor de inúmeras leis, entre elas a Lei do Troco, que prevê a isenção da tarifa de ônibus e lotação para o usuário quando não houver o troco devido. A Lei do Transporte Hidroviário, a Lei do ISSQN, que terminou com a isenção do ISS dos bancos, e a Lei do Lixo Atômico, que proíbe depósito de lixo radiativo em nossa capital.
Militando nas causas que envolvem os interesses dos movimentos sociais, defende a condição de moradia para todos, transporte público regular e barato, acesso à educação e à rede de saúde pública, combate todas as formas de discriminação e defende a preservação do estádio olímpico. Meu Deus. Ô, Júnior Maicá, a pergunta é aquela. Olha, não, tá. Resumidamente. E aí? Tá bem boa essa. Eu ia só dar mais 2 dados agora. Taca a ficha. São recentes, né? Por favor. Que eu sou autor, junto com a vereadora Fernanda Melchiona, da ação popular de 2011 e da ação cautelar de 2013, que baixou o preço das tarifas em Porto Alegre, dos ônibus, de 3,5 para 2,85. Essa é a E das lotações de 4,50 para 4,25. E neste momento, inclusive, há um recurso das empresas que eu estou aguardando ser intimado a qualquer momento para apresentar, que se chama de contrarrazões ao agravamento de instrumento, para tentar manter esta tarifa nos patamares anteriores ao aumento de março de 2013, ou seja, em 2,85 e 4,25. E no dia de hoje, até porque vocês estão aqui agora de maneira exclusiva, né? Acho que ninguém viu ainda isso aqui. Informação. Da CPI. Eu fiz hoje o pedido, também junto com a vereadora Fernanda Melchiona, está aqui o requerimento, com 11 assinaturas, que é um número que eu quero dizer que parece que quando o futebol me persegue esse número. Vocês já acompanharam que eu várias vezes eu tento CPI. A CPI da saúde eu tentei durante 3 anos e não consegui passar do 11º. Cheguei até o 12º, mas foi anulado na justiça. E 12 é o número mínimo necessário, né, numa Câmara de 36 vereadores. Mesmo com o secretário do Meio Ambiente preso, mesmo com tudo que a Polícia Federal levantou hoje, o dia inteiro nós não conseguimos chegar a 12 assinaturas. Chegamos a 11. Estão aqui as 11 e o requerimento. Eu vou lutar amanhã de novo, claro, não precisa ser necessariamente hoje, mas há uma conversa, um risco grande. A base do governo está reunida neste momento com o vice-prefeito na presidência da Câmara. Provavelmente, isso é apenas comentário, mas aqui a gente pode, é o que tem de informação, né? A ideia que circula é que eles fariam uma CPI, um pedido de CPI, com aí mais de 20 assinaturas, mas da base do governo. E eu acho isso muito ruim para a cidade. Acho que isso aí fica uma CPI chapa branca, que tem pouquíssima chance de apurar algo com consistência, Sim. pouquíssima vontade política, e acho lamentável. E acho até inacreditável. Olha, são 5 mandatos, tem 57 anos. Tá bem, tá Desde bonito. Desde tá quando bonito, tá bonito. Na militância política. Desde sempre. Tá, mas como é que surgiu essa vontade? Olha, do início. Movimento estudantil, movimento... Não, foi um pouco antes. Foi antes do movimento estudantil? Sim. Foi já Fazia rebuliço na 4ª série. Na rua onde morava? Assim. Não, assim, era muito de família, assim. Meu pai e minha mãe, que se separaram quando eu tinha 5, 6 anos, mas os dois tinham algo, e tem até hoje, estão aí os dois, em comum. Eles eram muito brizolistas, assim, muito. E isso, para mim, assim, a vinculação com o Brizola é algo que vem desde a infância, assim, e balizou meus primeiros passos, porque aí veio a questão da gente saber da ditadura militar, dos crimes da ditadura, enfim. Eu sou muito vinculado, aliás, eu queria colocar isso também. Eu sou fundador e fui o primeiro coordenador do Comitê Carlos Derré da Verdade e da Justiça. Hoje a coordenadora é a Cristine Rondon. Pessoas históricas que fazem parte desse comitê. Raul Elvanger, Suzana Lisboa, tanta gente aí que faz um trabalho extraordinário para elucidar, buscar a verdade e a justiça, ou seja, a punição aos criminosos que atuaram durante a ditadura militar em nome do Estado. Chamar a atenção para quem nos assiste, para quem ouve essa mensagem, que esses crimes são imprescritíveis, porque são crimes contra a humanidade cometidos em nome do Estado, com dinheiro público, independências públicas, com até a bala que matou muita gente era a bala paga com dinheiro público, as armas, os salários. Bom, isso aí também estou colocando aqui para a Michele para acrescentar, e eu tenho muito orgulho desse trabalho. E, na verdade, no dia de hoje, na Câmara, foi uma decepção forte. Eu espero que amanhã a gente consiga reverter esse quadro aí, chegar às 12 assinaturas e instalar uma CPI de verdade.
Não, o candidato não respondeu a pergunta. Desse início de vida política, como é que ela foi? Participou de movimento estudantil? Sim, participei. Sempre foi pro viés socialista? Sempre. Eu me defini muito cedo como socialista. Na verdade, eu acho que na minha geração, que obviamente não é de vocês são todos muito jovens, mas era bem mais, digamos assim, intenso esse debate, até porque era proibido. A proibição fazia ele ser mais intenso, né? É legal, imoral e proibido. É que as pessoas tinham que se definir. Era algo importante de acontecer, assim, digamos que compunha uma personalidade. Uhum. Né? Saber que vinculação político-partidária ou não partidária, mas pelo menos ideológica, a pessoa tinha. Isso era algo que, digamos, hoje, tu pode conhecer uma pessoa há muito tempo e esse dado nunca aparecer. Naquele tempo, não. Esse dado era sempre presente. As pessoas sabiam quem era de que lado, e aqueles que diziam que não eram de lado nenhum eram do lado de lá. Né? Então, respondendo agora o candidato à sua pergunta, eu diria o seguinte, que a definição veio muito cedo. Que eu tenha lembrança, assim, eu recordo de alguns episódios. Eu tinha 12 anos, eu sou nascido e criado em Porto Alegre, mas eu estava em São Luís Gonzaga e havia lá um trabalhador lavrando a terra com um pano branco na boca, assim. Eu perguntei para minha mãe o que havia, aquele pano, e ela me disse que ele tinha câncer na boca e era um sol de rachar. E eu me lembro que eu queria ser médico para curar o câncer de quem tinha que trabalhar, com 12 anos. Isso eu me lembro, é a minha primeira lembrança, assim, forte de uma coisa que me fez sofrer muito, sendo alguém que eu não conhecia, assim, sofrimento alheio de terceiros. É a minha lembrança, em 1968, São Luís Gonzaga. Depois não, aí tem muitas lembranças e participações, aí movimentos estudantis, enfim, essas coisas todas. Mas assim, digamos, a memória mais distante de um sentimento forte foi esse, e antes disso, aí na infância mesmo, sempre ouvindo assim que nós deveríamos lembrar do Dr. Brizola, que era a pessoa que liderava os melhores movimentos da política e que estava exilado no Uruguai. Isso a minha infância tinha muito essas informações. Do meu pai e da minha mãe, mesmo separados. Eu não vou conseguir fugir do tema CPI. Eu queria saber como é que o senhor ficou sabendo da notícia hoje. Rádio Gaúcho. Amanhã. Até pra ontem à noite teve um tweet seu que poderia ser entendido como... Mas eu sei, eu também já me observaram isso. Foi um tweet assim, a semana vai ser... Mas foi uma coincidência, eu não tinha essa informação. Aliás, no Twitter, @PedroRuas, como é que é mesmo? Arroba Pedro Ruas Pessoal. É arroba Pedro Ruas Pessoal. Nesse Twitter que eu coloquei ontem, e tu tens razão, mas ele foi uma coincidência, na verdade... O tweet é, boa noite pra todos, vou dormir, semana promete. Mas ele tava falando outro dia de manhã do trabalho, Ele tava falando, na verdade, da vinda do RS, programa. claro. Também na vinda do programa, que eu fui convidado, estou muito alegre na sexta-feira. Mas eu me referia aí, com certeza absoluta, porque eu recordo o momento que fiz, era a contestação do agravo de instrumento na questão das tarifas. Eu não tinha a menor ideia da operação da Polícia Federal, batizada de Concutari. Eu não conhecia, não sabia nenhum detalhe, nenhum dado. Eu fui saber a partir de hoje, já eram, eu acho que 8h10, 8h15, quando eu comecei a ouvir. Eu geralmente acordo mais cedo, mas eu não sei porquê. Quando eu liguei o rádio, esse assunto na Gaúcha me impactou muito. Muito. Uma série de informações assim que eu não tinha a menor ideia que estava ocorrendo. Eu achei gravíssimo isso. Olha, as pessoas venderam a natureza. Eu não sei se a nossa geração, aqui eu digo nossa geração... Acharam quanto? 350 mil no carro do... 350 mil. Me servisse. Na questão de geração que eu vou dizer agora, não é a questão assim, da minha idade e da de vocês. Até porque a gente é mais jovem, né? Muito mais jovem. Eles poderiam ser filhos ou netos meus. Mas olha só. Nossa geração assim, as pessoas que estão vivas ao mesmo tempo. Esse é um conceito que o Engels usava às vezes em algumas circunstâncias. Então, nós estamos vivos, eu não sei se a nossa geração, nós que estamos vivos ao mesmo tempo, com condições de raciocínio, se teremos como reparar. Porque primeiro, que eu não sei quais são os danos ainda. Segundo, eu não sei a extensão desses danos. Terceiro, eu não sei quem são os corruptores. Eles podem estar atuando ainda, os crimes podem estar sendo praticados. E é por isso que eu não aceito não ter a CPI. Porque a CPI me permite, na Polícia Federal, me permite no prefeito municipal, no governador do estado,
e exigir esse tipo de informação. Porque, vamos imaginar o seguinte, eles levaram toda a areia do Rio Jacuí disponível. Isso é um crime ambiental bárbaro. Liquidaram com a Mata Atlântica em Porto Alegre, isso já se sabe. Tem licenças de prédios, licenças de especulação imobiliária que são um escândalo. Bem, nós temos que saber quem ganhou isso. A corrupção é um crime necessariamente bilateral. Você tem que ter dois, tem que ter um dentro e um fora. Tá, o de dentro sabemos alguns, né? Até porque foram presos. Sim. E os de fora? Então, esse tipo de informação a CPI ajudaria. Eu quero dizer para vocês assim, ó. Nós, eu e a Fernanda Melchiona, nós da bancada do PSOL, eu sou presidente estadual do partido, também faltou isso, Michele. Presidente estadual do PSOL. Coisa, né? Não, tá muito bom. Tá completo de elogio, mas faltou um monte de coisa. Né? Nós não vamos, se não sair CPI, nós vamos trabalhar igual, da mesma maneira. Para apurar. Nós vamos trabalhar da mesma maneira. Claro que a CPI facilita. É um instrumento legal potente, né? Eu chego na Superintendência da Polícia Federal e eu não vou ficar, entende, pedindo um favor. Eles são obrigados a colaborar. Exatamente. Eu chego ao prefeito e eu não digo ao governador, porque nós queremos saber. Olha, a primeira medida, eu acho que todos nós temos aqui provavelmente um consenso nisso. Todas as licenças fornecidas pelos servidores públicos de qualquer escalão presos têm que ser revogadas. Hoje, segunda-feira, tem que ser revogadas imediatamente. Todas elas estão sob suspeita. Só para a gente ter uma ideia, assim, essas licenças ambientais, elas vão desde licenças para órgãos públicos até, por exemplo, construtoras que querem construir empreendimentos. Exatamente. Deixa eu só fazer um resumo aqui. Bem isso aí. Não, é só para pincelar. E as que não foram concedidas também. Também, que estão em andamento. É uma boa lembrança. É uma ótima lembrança. E as que não foram concedidas também. Talvez o cara não tenha aceitado pagar o que foi pedido. Não, para o nosso público da Voz do RS que está agora, começou a ouvir agora, a gente está com o convidado Pedro Ruas aqui no estúdio. E neste momento a gente está falando sobre uma possível CPI, sobre a Operação Concutar, que foi deflagrada hoje, logo cedo, pela Polícia Federal, e que prendeu 18 pessoas, entre elas os secretários de Meio Ambiente do Estado e também da capital. Na verdade, a investigação da polícia aponta suposta fraude na concessão de licenças ambientais mediante pagamento de propina para liberação de mineração e empreendimentos imobiliários. A investigação ainda vai continuar e pode ter até 50 pessoas indiciadas. Mineração tem uma reportagem extensa da Renata Colombo, né? Exatamente. Pauta em março. E até vale... do Fábio Almeida. Vale a gente mencionar que tudo isso que a gente está falando aqui tem muita informação, como o próprio vereador mencionou, que ele ficou sabendo pela Rádio Gaúcha. Então, desde cedo, a Rádio Gaúcha está cobrindo todas as informações que chegam. Tem tudo lá no site da Rádio Gaúcha, para você que está aí pela internet, está querendo saber um pouco mais sobre tudo isso que a gente está falando, vai lá, radiogaúcha.com.br. E sobre essa questão do Rio Jacuí, há uns meses atrás, acho que até 3 meses atrás, Renato Colombo, nossa colega aqui da Rádio Gaúcha, e Fábio Almeida, da RBS TV, fizeram uma extensa matéria, na verdade um acompanhamento de quase um ano no Rio Jacuí. E lá eles flagraram várias situações de dragagem de areia em locais que não eram fiscalizados, não tinha permissão, e envolve essa questão da FEPAM, envolve toda essa questão de meio ambiente que a gente mencionava aqui. A gente não consegue nem mensurar o prejuízo que isso vai ter em décadas aí com relação ao meio ambiente. Eu não sou especialista, desculpe só para dar essa frase, uma frase bem rápida nessa área, mas também sei o óbvio, né? Até porque a gente está há tantos anos aí lutando. Por isso que eu falei nessa questão de geração. Isso é tão grave que eu não sei se nós temos como fazer uma reversão. A Rosane de Oliveira tem uma notícia boa para ti aqui no Twitter. Ela diz que o João Derli vai interromper a licença paternidade para assinar amanhã o requerimento de criação da CPI do meio ambiente. Aí seria a 12ª assinatura. É uma grande notícia. É o que está na Rosane de Oliveira. Pelo Twitter ela colocou? Ela colocou no Twitter agora. João Derli dará a 12ª assinatura para a criação da CPI. Então, vocês que estão vendo aqui ao vivo às 11, tá? Então já podem contar mais uma. Aí teremos CPI. Começamos bem o programa. Nesse histórico é o 5º mandato, né? 5º mandato. Quantas... E sempre oposição, sempre... Não, eu tive um período no primeiro mandato que eu fui fundador do PDT, né, em 79, e era essa influência o prefeito, como Brizola. Sim, o prefeito era o Alceu Colares, e aí era uma bancada de situação.
Naquela época eram 13 ou 14 vereadores do PDT em 33. Eu cheguei a ser vereador, esses mandatos não são consecutivos, né? Esse último é. Eu cheguei a ser no centro, na Câmara Antiga, aquela que incendiou. Uhum. Mas enfim, essa notícia da Rosane é muito forte, muito boa. Vereador, o João Maltz aqui. Estou vibrando. João Maltz aqui no Twitter tem uma pergunta para ti. Pois não? Ele pergunta: para que a CPI se o Ministério Público e a polícia já estão cuidando desse assunto? Aí nós temos que ver o que é cuidando. Por exemplo, eu não vi em nenhum veículo de comunicação a informação de quem são os corruptores. Mas tem segredo de justiça, não tem? Ah, não, mas não tem que ter segredo nisso. Não, eu questiono isso, inclusive juridicamente. Uhum. Que segredo? Como assim? Estão destruindo a capital, estão destruindo a cidade e é segredo? Não é segredo. Eu quero saber e vim aqui vou contar para vocês. Para todos vocês e para todo mundo que está nos assistindo nesse momento. Não é possível? Como segredo? Por quê? Então... a entrevista coletiva hoje à tarde, hoje no final da manhã, ela não esclareceu muita coisa. Não, mas tem alguns detalhes ali, nomes nenhum. Há um dado assim jurídico definitivo. Entende? O segredo de justiça, a área de família envolve menor, isso é segredo de justiça. Fora isso não tem segredo. Se imagina assim, não, tem autoridades envolvidas, as autoridades foram presas. Então qual é o segredo? Do meu ponto de vista, e aqui falo inclusive como advogado, não tem segredo nenhum. Não pode ter. Por isso também a CPI é importante, para poder ir lá saber e contar. A sociedade tem o direito de saber. O direito de saber. Eu, como cidadão nascido e criado aqui com responsabilidade em Porto Alegre, eu quero saber. E quero saber e contar. Saber e contar. Isso não pode ser assim, tratar dessa maneira. Eu tenho o maior respeito pelo trabalho da Polícia Federal, acho que foi um grande e belo trabalho. Inclusive respeito que eles tenham como tática investigativa a questão do segredo, como sigilo, tática investigativa. Entende? Isso é uma tática de investigação. Isso não é uma questão legal processual. Um ano de investigação e nenhum indício de vazamento. Não, isso está perfeito. Agora, ninguém vai imaginar que não vai vazar mais nada depois de prender secretário de Estado e de município. Né? Claro. Agora que a coisa abriu... Por favor, agora... Participou de quantas CPIs já? Perdeu a conta? Não, mas poucas. Não. Muito poucas. Olha, muito poucas. Na verdade, eu acho que ao todo umas 2. Mas requerimentos foram muitos. Sim. Aí requerimento, aí perdi a conta, é verdade. Só a CPI da Saúde, por exemplo, lutei 3 anos por ela. Ali, Porto Alegre foi fraudada entre 2007 e 2009. Roubaram de Porto Alegre 9.600.000 reais de valores da época. Sabe que há um dado interessante, né? Valores de corrupção no Brasil não são atualizados. Todos os outros são, corrupção não. Então eram 9.600.000 entre 2007 e 2009. E ali... As empresas envolvidas diretamente eram o Instituto Solos e a empresa Reação. Para vocês terem uma ideia do que é essa empresa Reação, ela tinha, ou tem, não sei, 5 proprietários. Os 5 indiciados por homicídio na morte de Eliseu Santos. Os 5. Estavam inclusive no Presídio Central. Agora o julgamento no Tribunal do Júri. Bom, essas 2 empresas cuidavam, a Reação mais na área da segurança, mas a outra na área afim, que é a Solos, do programa de saúde na família, que atende as pessoas pobres mesmo, as mais pobres de Porto Alegre. Pois dessas pessoas mais pobres de Porto Alegre roubaram 9.600.000. E eu não consegui fazer isso. Não saiu por... Nunca voltou esse dinheiro aos cofres municipais. Nunca. Por que existe tanta corrupção no Brasil? E por que ela não tem fim? Eu acho assim, é uma resposta muito complexa. Vou tentar simplificar. Vou tentar simplificar. A gente tem 20 minutos para o senhor responder essa. Eu acho que o fator que incentiva a corrupção e a manutenção dela é a impunidade. Eu não tenho dúvida disso. Esse fator, ele pode não ser todo o fator, mas ele é quase todo o fator. Porque a certeza da punição, mesmo que não fosse uma punição tão severa, mas que ela ocorresse, bom, isso claro que inibiria, né? Inibiria bastante a corrupção, porque se a pessoa tem medo daquilo que vai praticar, bom, ela tem, mas se eles não têm medo, porque o problema... A lei de Hammurabi era uma boa, né? Não, o problema é o seguinte... Hoje já tem uns 20 ou 30 sem as mãozinhas. Isso vem do direito penal desde o Beccaria. O que impede a criminalidade não é o tamanho da pena, e sim a certeza de que ela existirá. Entende? Então esse é o problema. Tu pode botar pena de morte, não adianta nada. Então tu bota 2 anos de cadeia de verdade e isso com pode fiscalização e que vai ocorrer e vai ver se não inibe.
Então o problema é a impunidade, é muito grave. Porque eu vejo assim que no Brasil existe tanta corrupção e as pessoas elas já estão até cansadas de tudo que acontece, que elas acabam de uma certa forma, e isso eu acho errado, elas não dando mais bola para a política e não tentando mais procurar saber o que está acontecendo, seja na cidade, no país, em termos de política, e conhecendo mais a fundo, porque existe tanta corrupção que as pessoas até não acreditam mais que possa daqui a pouco melhorar, que através de um voto, por exemplo, a gente vai mudar alguma coisa. Isso eu ia perguntar também, qual é o papel do eleitor nessa busca pelo fim da corrupção? Eu acho que o eleitor conscientizado faria muita diferença. Essas pessoas não caem nesses cargos do céu, né? Elas são colocadas de alguma maneira. Eu acho que tem que observar. Esse ceticismo se explica, mas ele não pode ser definitivo. Assim, nós conseguimos, por exemplo, vamos pegar um dado agora, que a cidade está vivendo, que é um exemplo no país, que estão chamando de Porto Alegraço. Nós conseguimos reduzir a tarifa em Porto Alegre. Bom, a situação do transporte coletivo em Porto Alegre, eu acho, Michele, um escândalo há muitos anos. Em 89, todas as concessões que eram de caráter precário venceram. 1989. Bom, de 89 para cá são 24 anos. São 24 anos sem licitação. Eles têm um cartel, eles mandam na cidade. Então vejam bem, a Constituição Federal de 88 obriga a licitação para o serviço de transporte coletivo, que ele é público. Só pode ser exercido pela iniciativa privada mediante licitação. 2. A Lei Federal 8666 de 93, famosa lei das licitações, 8666, todo mundo chama assim, ela exige também licitação para que possa ser delegado à iniciativa privada, ser concedido à iniciativa privada o transporte coletivo. 3. A Lei 8133 de 98 é municipal. Ela criou a EPTC em Porto Alegre. Esta lei exige licitação. Pois bem, eles nunca fizeram. Não é cumprida. Nunca fizeram. O que nós fizemos na ação popular? Entramos com a ação popular dizendo isso. E depois uma cautelar pedindo a suspensão do aumento de 2013. Conseguimos. A gente falou bastante das manifestações. Fizemos um programa inteiro sobre o que aconteceu em Porto Alegre. Protestando. Um grande programa. E muitos falou também. Nos outros programas a gente coincidiu que estava no mesmo horário de estar no ar. E naquele primeiro protesto onde a gente teve aquele quebra-quebra, aquela coisa lá, o senhor lembra que foram encontradas bandeiras do PSOL? Lembro. Como é que o senhor viu esse episódio? Aí nós temos duas hipóteses, né? Para resumir também. Primeiro que havia muitos militantes do PSOL no movimento. Uhum. Nós participamos de todos os movimentos sociais. O pessoal tem quantos filiados? Que se chama? Hoje nós andamos no estado em torno de 10 mil. Na verdade nós somos um pouco criteriosos com as filiações. Assim. Sim. Somos bastante criteriosos. Então, enfim, nós participamos de todos os movimentos sociais, o que não significa depredação. Claro. Nós estamos em todos os movimentos, todos. A luta contra a homofobia, a luta contra o racismo, a luta pelo rebaixamento das passagens, a luta agora por essa CPI, enfim, a luta contra a corrupção. Nós fizemos o Fora Renan Calheiros, Fora Sarney, nós fizemos o Fora Ieda, vocês lembram bem, as denúncias foram do PSOL. Então, nós estamos em todos os movimentos sociais. Agora, pode ser que seja bandeira nossa, que é uma possibilidade bem concreta, pode ser que seja bandeira nossa jogada lá depois também, porque já nos aconteceu isso também. E se é a bandeira do PSOL, qual é a providência do PSOL? Não há providência. Bandeira do Não, PSOL se é um membro do PSOL que está envolvido nessa agressão, nessa enfim. Não, aí nós teríamos a informação, eu tenho certeza absoluta que não teve nenhum, mas se fosse uma depredação de prédio público, é claro que nós teríamos um outro tipo de tratamento. Mas nós temos certeza absoluta, porque isso nos interessou desde o primeiro momento. Eu estive várias vezes, vi as pessoas. Aliás, no último protesto, só no último eu tenho certeza de uma coisa: havia infiltração de gente ligada às empresas. No último eu tenho certeza. Os outros eu não tenho, não posso afirmar. No último eu tenho. A gente conhece as pessoas e pergunta, entende? O André Manhoz mandou uma pergunta aqui pro senhor. Opa. Se tem alguém preso dessas outras CPIs que o senhor participou, se deu resultado de alguma coisa? Eu só participei de duas, faz muitos anos. E o senhor acredita, o senhor acredita que essa, que provavelmente vai se confirmar amanhã, no resultado dela prático, cadeia? Vejam bem,
A CPI, é bom que as pessoas acompanhem bem o raciocínio. Qual é o resultado prático de uma CPI? Isso aí. O que a CPI faz? Ela é uma comissão parlamentar de inquérito. Ela pode investigar. Bem, isso é muita coisa. É muita coisa. A CPI não é o Ministério Público, ela não põe ninguém na cadeia. Mas ela busca, por exemplo, as informações. Quem são os corruptores? Ela busca, por exemplo, o seguinte: como se faz para mitigar, para diminuir os danos causados? Quem deve ser responsabilizado? Para que área se encaminha processos com denúncias? Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal? Que tipo de... Quem colaborou? Eu disse antes, a corrupção é sempre um crime bilateral. Quem colaborou do lado de dentro para que os de fora lucrassem? Então, ela pode descobrir muitas coisas. Ela não põe ninguém na cadeia. Uma CPI municipal não põe ninguém na cadeia. Mas ela pede que o Ministério Público o faça. Claro. Vai daí? Tem uma pergunta aqui que o pessoal até ligou para cá e no Twitter também, sobre o tombamento do Estádio Olímpico. Eu queria entrar nesse mesmo... Como é que está essa ideia que o senhor levantou, né, na Câmara e tal? Na verdade é um projeto. Para as pessoas entenderem bem, assim, isso está muito vinculado nos debates, nas conversas, ao esporte e ao futebol. Mas na verdade é uma situação ambiental. A origem disso não é o futebol, o esporte em geral, e seria razoável, porque o Olímpico está de sexagenário, o Olímpico que teve a Universidade de 63, o Olímpico que tem, afinal, quantas gerações aí de apaixonados pelo futebol participando. Mas o fundamento dele, ele é ambiental. Vou dar rapidamente assim, dado para vocês aqui, que é importante, eu fui perguntado sobre isso. O tamanho do Olímpico, essa dimensão nem é fornecida, ninguém tem esse dado. Mas eu tenho um carro, um Focus 2010, que tem 1.400 quilos. Tá bem. Eu ponho na frente do Olímpico e ele desaparece. Então são milhares de toneladas que tem esse tamanho, milhares. Bem, agora eu tenho já dados assim, oficiais. Por exemplo, para implodir o Estádio Olímpico precisa de 1.000 quilos de dinamite. 1 tonelada. 1 tonelada que explode em 40 segundos. O impacto disso é brutal. Desce pelas estruturas do Olímpico e vai de 5 a 15 quilômetros por baixo da terra. Num bairro populoso e antigo como é a Zenha, Menino Deus, isso é terrível. O segundo momento, a poeira em suspensão. Porque aí vem ferro, argamassa, tijolo, pólvora. Isso é uma poeira que dura semanas. Mas isso então é um dado novo, porque até hoje se vinculava sempre ao futebol. Ao futebol. Mas é que não tem. Eu tô grato pela oportunidade aqui. Um dos pontos que muita gente levantou nas redes sociais, que o senhor fez parte do projeto da Arena. Eu fui conselheiro muitos anos. Foi conselheiro e estava presente foi da Grêmio Empreendimentos. Sim, que fez o planejamento da Arena. E ninguém falava, eu sempre fui favorável à Arena. Que a OAS prevê um empreendimento imobiliário no lugar do Olímpico. E ninguém falava em implosão naquele tempo. Ninguém falava falavam num grande shopping do Olímpico, falavam num grande condomínio do Olímpico. Ninguém falava em implosão. Implosão eu veio muito mais recentemente, e aí eu fui atrás dos dados. Deixa eu falar, além da poeira de suspensão, que são toneladas, aquilo ali, depois fica o entulho. No mínimo 6 meses para tirar 100 mil caçambas tem que ser utilizadas. Vocês imaginam do ponto de vista urbanístico que é isso. E agora eu vou dar um dado final. E não tem onde colocar em Porto Alegre. Não tem onde colocar. Então, bom, é estranho um país que gasta bilhões para fazer estádio, vai destruir um que está pronto. Com tanta coisa pronto, que mas não tem uso, né? Mas pode ter, né? Pode ter para a municipalidade, pode ter. Mas já o Grêmio, né, tendo assinado já o contrato com a OAS, entregando o Olímpico, isso de alguma forma não tem como inviabilizar esse projeto? É boa observação, porque o tombamento, eu já trabalhei com vários tombamentos, ali na João Alfredo, lá do lado do Shopping Moinhos de Vento, muitas áreas tombadas em Porto Alegre. O tombamento, e recentemente, ali é um projeto do Beto Meixo, ano passado, tombamento ecológico, 70 ruas tombadas, desde a Gonçalo de Carvalho até a Marquês do Pombal. As que tinham o arvoredo fechando a rua. Bem, o tombamento ele não muda a propriedade do bem. Então, se o bem é do Grêmio, ele é do Grêmio. Se ele é da OAS, ele é da OAS. O que não pode é destruir sua estrutura arquitetônica. Então, o tombamento não muda a propriedade, não é uma desapropriação. Portanto, não tem gasto público. O tombamento impede a destruição da sua arquitetura original. E é só do Estádio Olímpico, não é do seu entorno. Que ali a área toda são 9,5 hectares. Isso.
Bem, então, o que nós temos aí? Inúmeras utilizações poderiam ser feitas, inclusive a que o Arsenal fez na Inglaterra, que fez o condomínio dentro do próprio estádio. Do estádio antigo. Exatamente, dentro do próprio estádio. Então tem várias maneiras. Highbury. Então, agora eu quero dar mais um dado importante. O direito de propriedade ele não é absoluto no Brasil. Então, o fato de eu ser dono de uma casa não me dá o direito de botar fogo nessa casa, sem respeitar os vizinhos, sem respeitar nada. A Constituição garante o direito de propriedade preservada a sua função social, está escrito. Então, é uma função social, não é o fato de que a OAS é dona ou o Grêmio, seja quem for, que pode pegar e implodir. Não, para aí, tem impacto ambiental para ser examinado, tem impacto de vizinhança. O pessoal está perguntando aqui agora por que não foi tombado Deixa eu só fazer um adendo aqui, porque o Álvaro Andrade invadiu o estúdio. Na verdade, a gente já tinha convidado ele para aparecer aqui, mas as tarefas lá na redação, né, corridas. E eu já conversei com o Álvaro hoje. O Álvaro tem informações porque ele conversou com o João Derli, né? Exatamente, boa noite a todos, boa noite, vereador. Eu conversei agora há pouco com o vereador João Derli, que está em licença paternidade, inclusive interrompeu o banho que dava na filhinha dele para atender a reportagem, informou que sim, amanhã pela manhã vai à Câmara de Vereadores assinar o requerimento, a 12ª assinatura para que seja criada a CPI na Câmara de Vereadores para investigar os desdobramentos dessa operação da Polícia Federal. Questionei ele se ele fez algum contato com o partido, ele disse que não, que foi uma decisão dele, unilateral do vereador João Derli, e ele até me disse, fez uma colocação interessante em respeito aos votos que ele recebeu, ele, o segundo vereador mais votado de Porto Alegre, atrás somente de Pedro Ruas. Então ele disse que não conversou, não consultou o partido, tomou a decisão por conta própria. Amanhã pela manhã deve então assinar o requerimento que está aqui em mãos aqui do vereador Pedro Ruas. Amanhã pela manhã deve ter a 12ª assinatura. Mas por outro lado, também conversei com o vereador Ayrton Ferronato, líder da bancada governista na Câmara de Vereadores, que me disse que também amanhã pela manhã a base aliada vai se reunir com o vice-prefeito Sebastião Melo, justamente para analisar qual a postura que vai ser adotada. Ele disse que, por enquanto, não há possibilidade da base governista tocar uma CPI por conta própria, porque aí teria a prerrogativa de, como tem maioria, assumir a presidência e ter o comando dos trabalhos, ao contrário dessa que é proposta pelo vereador Pedro Ruas. Mas tudo amanhã pela manhã deve ter novos desdobramentos, lembrando que o requerimento do senhor tem 2 vereadores da base aliada que assinaram, né, vereador? Tem. O vereador Cláudio Janta e a vereadora Séfora Mota assinaram. Então tudo fica para amanhã. Se essas assinaturas forem mantidas e o vereador João Derli também assinar, a gente tem as 12 assinaturas até amanhã, ao meio-dia, para a CPI na Câmara de Vereadores. Olha, Álvaro, eu na verdade não me surpreendo, porque eu conheço muito o João Derli, o seu caráter, como assim conheço a Jussara Coni, que foi colega minha há 30 anos atrás na Câmara, uma grande vereadora, extraordinária pessoa, e eu tenho certeza que eles só não assinaram até o momento porque não estavam na Câmara, o João Derli com a paternidade e ela com compromisso em Brasília. Sim. Então, a informação do Álvaro que nós já tínhamos aqui, também ela é importante e eu quero dizer que não me surpreende. Eu confiava que esses vereadores, obviamente, assinariam o pedido de CPI. E já há informações de que, vamos brincar um pouco, que é filha, né, do João Derli? Sim. Já nessas primeiras semanas já está mais alto que ele. Eu ia falar que ele está dando banho nela de boinha no braço. Exatamente. Pra não se afogar. Eu ia dizer que o nome dela, o apelido era CPI, né? O Demian Diniz está perguntando aqui, já que tinha toda essa justificativa pro Olímpico, por que não foi tombado o eucaliptus? É bem diferente. Aliás, quem escreveu sobre isso na 0 Hora de forma brilhante foi o Flávio Tavares, que é colorado. Ele disse que ele definiu o estádio Eucaliptus, que era um campo de futebol com arquibancadas. Estádio olímpico, estádio mesmo, o olímpico, o Beira-Rio, obviamente, né? Além do que os eucaliptos, eles foram uma opção do Internacional durante mais de 20 anos ficar como uma reserva técnica e jamais foi implodido. Ele não teve o dano ambiental, ele não teve nunca as bananas de dinamite instaladas lá, colocando risco para todo mundo. Não, foi diferente. Tá, mas vocês acharam Além do que é muito menor, foi muito diferente. E não quer dizer que esteja certo em não tombar. Eu não estou aqui justificando. Não é isso. Podia ter tombado também. Envolve Grêmio e Inter, né? Eu não teria a menor dificuldade em fazer, se houvesse necessidade, um tombamento do estádio Internacional, o Beira-Rio. Menor dificuldade, evidente. Acho que. Imagina o que seria a implosão do Beira-Rio para o Rio Guaíba. Um horror. Sim. Um caos completo. Ninguém ia permitir uma barbaridade dessa. Não poderia permitir. E o senhor acredita que até quando a gente tem uma resposta desse projeto do tombamento? Eu acho que é algo em torno de 2 meses. Por que calculo assim? Porque ele está na Comissão de Justiça, passa por mais 2 comissões, isso deve levar uns 30, 40 dias.
corre 2 pautas e é votado. É uma burocracia do caramba, depois... né? Mas todos os projetos são assim. Mas depois tem aprovação ou não do prefeito. Sim, a sanção ou não. A sanção ou não. E o senhor acredita que possa ter futuro ou é uma causa perdida? Não, não é perdida, não. Eu acho que quanto mais a sociedade se conscientiza dos malefícios, porque há um dado importante. Mas né? é que não é uma demanda da sociedade essa. Não surgiu teve o abraço do Olímpico, o pessoal meio que os gremistas podem falar melhor que eu. Se acostumou com a ideia de que o Olímpico ia deixar de existir. Cara, eu não participei de nem maratona, nem... Sim. Fui no último Grenal. Não tem coração, cara? Cara, tenho, cara, mas eu achava que era um passo adiante que tinha que ser dado, assim. Eu não tenho detalhes nenhum. Não existe mas a questão da não, mas eu acredito que tem um amor, sim. Mas, existe mas sim. A torcida compreende. Aliás, tá fazendo falta. Que o Pedro concorda comigo que a Arena vai trazer um futuro para o Grêmio, deixando o Estádio Olímpico que dava prejuízo, inclusive, ao Grêmio, sua administração. Eu quero deixar claro, para quem não sabe, eu fui até na inauguração da Arena. Ganhei até aquela coisinha pequenininha lá. Claro, achei... Eu sempre favorava a Arena. Agora, uma coisa é a seguinte, é um absurdo implodir o Olímpico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa mistura que dá problema. E geralmente ela vem na área esportiva, que as pessoas dizem assim, não. Quem quer preservar o Olímpico está contra a Arena. É evidente que não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porto Alegre não foi consultada sobre isso. Porto Alegre tem muito interesse nesse tema aí. E o fato de que a OS pode vender, pode construir, pode fazer um monte de coisa sem implodir o Olímpico me parece muito bom, muito importante para ela. Agora, Porto Alegre não vai pagar o preço de uma implosão dessa, que não sabe nem as consequências. Nunca passou por isso Porto Alegre. Nunca. Sim. Vereador, a gente está chegando perto do final do programa. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui, ainda sair aqui com uma 12ª assinatura. Ó, tem uns abraços pro senhor aqui do Luiz Marenco. Manda meu abraço, Marenco. E do Hélio Fraga também. Sim, gosto muito do senhor e tal. Tem mais perguntas aqui, mas se o senhor for bem sucinto, assim, coisa de segundos. É sim ou não? É sim ou não? Tem a do Lucas Lazari aqui perguntando o que o senhor acha do Fortunati afastar o secretário preso, né, no caso hoje, o Záquia, mas não afastar o réu, que é um processo criminal, o Mário Záquer, secretário de obras. Eu acho que o afastamento está correto em relação ao secretário Fortunati, ao secretário Fernando Záquia, e acho que deveria ocorrer o outro afastamento também. Acho que o Lazari tem razão. Por quê? Porque facilitaria as investigações. Abraço pro Daniel, pro Carlos, para todo mundo que participou aqui. O Lennon perguntou: o senhor tem que me dar assim 10 segundos. Pergunte ao Rua se aquela pensão que o Plínio de Arruda recebe em São Paulo fragiliza o discurso do pessoal sobre patrões. Não fragiliza nada. Quantos segundos deu? Tá bom, eu pedi 10 segundos. É menos. Então tá, essa foi a Voz do Rio Grande de hoje, extremamente politizada, extremamente séria. O assunto do dia. Saímos adultos aqui. Aquele pão ali é teu? Não, tem um resto de pão. De quem era? Aqui. Olha, um dado importante que a Michele salientou, quando eu fui convidado na sexta, não havia, obviamente, essa pauta. Então foi legal que... Foi legal que o caso... Qual será o seu tweet hoje à noite? Uma última pode esperar essa semana e mais. Vereador, uma última pergunta. Aguardem mais coisas. O pessoal, ele gostaria de ser vidraça ou ele é forte por ser essa pedra? Tu acha que ele está preparado para ser? Eu acho que todo partido ele tem que almejar ter poder de transformação, né? Então, 10 segundos, vereador. Tem que tentar isso, pelo menos. Tem que tentar ser governo. Tem que ter um programa 2. Mais a última pergunta, então. O que o senhor achou da calça da Michele? Eu não vi a calça da Michele. Muito obrigado, vereador, pela presença. Valeu mesmo. Essa foi a Voz do Rio Grande. Muito obrigado. Beijo. Oferecimento Novos Quinhos, cervejão. Sinoscar, por quê? Né, enfim. Tchau, voltamos na sexta, quarta não tem. Beijo.